Senhor. Promessas que nos levam a viver perto de Ti, Senhor. A buscar de Ti, Senhor. A querer ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Pai, nós necessitamos, assim como a Ti, Senhor Jesus, e assim como o Espírito Santo, nós convidamos a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, nessa noite, para nos orientar, para abrir o nosso coração, para abrir a nossa mente e para nos levar a adorar ao Senhor em espírito e verdade. Senhor, entregamos a Ti uma vez mais o nosso sacrifício de adoração, porque reconhecemos que as Tuas promessas são incomparáveis. Assim abrimos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um cântico ao meu Deus, mas que palavras me
Mais outra, pastor? Mais uma. Leva a minha lei. E eu queria ler com vocês o Salmo 23. Vocês
acompanhar aí pela Bíblia de vocês. Salmo 23, antes de nós fazermos a nossa oração de confissão. Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em grandes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, esta é a tua palavra. Quando nós nos rendemos diante de ti e vemos a grandeza da sua palavra, Senhor, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, quantas vezes nós nos apanhamos em lugar de confiarmos em Ti, em lugar de buscarmos a Ti como nosso pastor, Senhor, o pastor das nossas almas. Em lugar de buscar o refrigério para as nossas almas em Ti, Senhor. Quantas vezes a gente confia em nós mesmos e buscamos as soluções que nós entendemos que são boas para nós e não buscamos ouvir de Ti pela Sua palavra antes de tomarmos as nossas decisões na nossa vida, Senhor. Perdoa-nos. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa a nossa pequena fé, Senhor, ou a nossa falta de fé, e nos leva a guiar pelos pastos. Aqui diz, Senhor, a deitar nos faz em verdes pastos e guiar-nos mansamente às águas tranquilas. Leva-nos a viver esse tipo de vida, Senhor, guiados por Ti, guiados pelo bom pastor que Tu és, Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos pelo Teu perdão, porque em Ti nós confiamos. E em Ti, uma vez mais, nós declaramos, Senhor, que nos arrependemos dos nossos pecados. E nós Te entregamos uma vez mais a nossa vida a Ti. Confiamos a Ti a nossa vida, a vida da nossa família. Senhor, esta noite, cuida da Lenice, Senhor, no momento em que ela vai dar à luz, o Senhor esteja com ela, Senhor. Cuida de cada um dos nossos que aqui não estão também, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que eu trago hoje para vocês está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos 1 ao 16. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos 1 ao 16. Capítulo 10 de João, versículos 1 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho,
antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta palavra, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e a destruir. Eu vim, disse o Senhor Jesus, para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Palavra do Senhor. Ó Pai querido, uma vez mais nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente espiritual, os nossos ouvidos espirituais e trabalhe na nossa alma, trabalhe no nosso espírito essa noite, Senhor. Nós te pedimos para o Senhor nos libertar, porque só em Ti, Senhor, o Senhor que é a porta das suas ovelhas, só por esta porta, só por Ti encontramos refrigério para a nossa alma e encontramos salvação. Refrigera a nossa alma, Senhor, transforma-nos, e quando a gente saia daqui hoje, a gente saia transformado pelo poder da Sua palavra, e que a gente possa, durante essa semana, viver em oração e lendo da Sua palavra para a gente crescer espiritualmente e alegrarmos a Ti e sermos gratos pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Assim nós te agradecemos, e no nome poderoso de Jesus, e o povo de Deus pode dizer amém. Amém. Este Evangelho é um Evangelho que nos leva a pensar e nos leva a viver e nos desafia a tomar o Senhor como nosso bom pastor, porque não há outro caminho. E o título da mensagem de hoje é esse: como reconhecer a voz do bom pastor? Como reconhecer a voz de Jesus Cristo, nosso bom pastor? Muitas pessoas dizem e têm repetido que a ninguém nunca foi possível ouvir a voz de Deus. Eu antes até pensava que isso aí pudesse acontecer. Mas hoje em dia eu estou convencido que não é bem assim. Por que razão? Porque a primeira coisa que esta palavra, que este Evangelho afirma, é que o Senhor é o bom pastor e que as suas ovelhas, Ele as chama pelo nome, ou seja, Ele nos conhece a cada um de nós pelo nome, e que as suas ovelhas reconhecem, ouvem a sua voz. Está aqui escrito: e a este, o bom pastor, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Não é só aqui que existe essa afirmação, nas Escrituras. Em outros lugares a gente vê que isso aconteceu com homens comuns como nós. Aconteceu com Davi quando estava em profunda depressão. Geralmente acontece quando a gente está muito agoniado e que a gente busca verdadeiramente do Senhor, é quando Ele fala conosco. Quando a gente está muito ocupado com as outras coisas, a gente não tem tempo de ouvir a palavra do Senhor e de ouvir a voz do Senhor.
Davi, quando estava sendo perseguido, queriam matá-lo, ele se escondeu numa caverna e lá ele ouviu a palavra do Senhor. Elias também, quando estava em depressão e estava sendo perseguido, ouviu a palavra do Senhor. Jacó ouviu a palavra do Senhor, né? Jó, quando estava no profundo da desgraça dele, já tinha perdido tudo e estava bem mal. Os amigos dele foram lá para dizer um monte de coisas bonitas, mas na verdade o discurso dos amigos não acrescentou nada para ele. Mas no dia em que ele teve aquela visitação do Senhor, em dia que ele chegou aos pés do Senhor, se rendeu ao Senhor, naquele dia o Senhor falou com ele e mudou totalmente a vida dele, mudou a sorte da vida dele, né? E ele lá no último capítulo do livro de Jó diz que antes eu havia ouvido falar de ti, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Então o Senhor se revela para nós, se revelou para várias pessoas e ele se revela para nós. Mas o que a gente tem que fazer? Como é que a gente pode fazer para a gente ter esse privilégio? Né? Primeira coisa, a gente tem que crer que ele é o nosso Senhor e Salvador. O que a gente acabou de ver rever no nosso estudo bíblico hoje? Né? O Senhor amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a primeira coisa básica, uma pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, como é que ela vai conversar com o Senhor? Muita gente pensa que a oração é um negócio pré-pensado, que a oração é um negócio muito difícil de se fazer, mas a oração não é nada mais do que um desabafo, uma conversa nossa com o Senhor. A gente precisa de aprender a orar e tomar tempo para orar, para que a gente ouça a palavra do Senhor. Hoje de manhã, lá na outra igreja, nós, na hora do estudo bíblico, eu levei um estudo bíblico acerca do discernimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só se podem entender ou discernir por meio do Espírito de Deus. Nós, como seres humanos, não temos a habilidade de entender as coisas de Deus. Quantas coisas estão na Bíblia que a gente não entende? A gente precisa que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente e nos ensine. Para isso é que o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição toda vez que a gente o convida, para a gente poder ter esse relacionamento com o Senhor. Então, é preciso, número 1, que a gente creia. Mas não é só isso. Hoje de manhã eu falava. É preciso, né, para a gente buscar o discernimento do Senhor, é preciso que a gente tome tempo lendo a palavra do Senhor. Né? Graças ao Senhor que aqui nós temos pessoas que leem a palavra do Senhor e estão interessadas a aprender da palavra do Senhor. E é assim que se cresce espiritualmente. É assim que se entende as coisas espirituais. Porque o apóstolo Paulo disse que para o homem sem o Espírito Santo, as coisas de Deus são como foolishness, ou seja, são como loucura. Para a pessoa que não tem a mente aberta pelo Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus são loucura, são ininteligíveis. Então, o que se falava hoje de manhã, a gente colocou em prática. O que eu disse? E eu alinhei várias passagens bíblicas que eu posso até passar para vocês por e-mail essa semana. Como é que a gente busca discernimento? Número 1, que a gente tem que estar tranquilo, silencioso, num lugar tranquilo. Vocês já viram Deus falar com alguém no meio da confusão, no meio da agitação, no meio da loucura que a gente vive todo dia? Né? É preciso que a gente tome tempo, que a gente reserve tempo para a gente ter a nossa oração, o nosso tempo de oração com o Senhor. Mas a outra coisa que é a chave no nosso relacionamento para a gente discernir as coisas espirituais, a outra coisa para a gente ver realmente o que o bom pastor está aí disposto a fazer por nós, como ele faz com as ovelhas, e nós somos a ovelha do rebanho dele. A outra coisa é o seguinte: nós não podemos orar. Eu já falei isso uma vez, ainda quando a gente estava aqui no santuário. O que acontece? Muitas vezes a gente ora, pede tudo que a gente quer pedir, que a gente precisa de pedir ao Senhor, né? E aí a gente encerra a oração, amém? Graças ao Senhor, etc. A gente não dá tempo,
a gente não dá tempo ao Espírito de Deus para Ele falar com a gente. A gente precisa de conversar com o Senhor, qualquer que seja a nossa oração, oração de agradecimento, oração de súplica, qualquer que seja a nossa oração, a gente, depois que a gente falar, a gente tem que deixar uma abertura, reservar um tempo para que o Espírito Santo fale conosco. E isso acontece na prática. Hoje, lá de manhã, eu insisti com ele, nós vamos tomar esta hora do estudo bíblico para a gente ler essas passagens bíblicas e a gente orar silenciosamente e ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Quando faltava 10 minutos para terminar o horário do estudo bíblico, eu fiz o seguinte: agora eu queria que vocês compartilhassem comigo o que veio à mente de vocês quando vocês estavam orando. Olha, foi um negócio lindo. Deus fala com a gente. Uma das pessoas falou lá alguma coisa que veio à mente dele quando ele tinha lido aquela palavra e tinha dado tempo para ouvir, orar. O outro falou o que ele entendia a respeito do assunto. O outro, cada uma das pessoas, Deus fala com a gente. Aqui nós experimentamos isso hoje. Aqui nós experimentamos isso hoje. Quando a gente estava sentado ali estudando, o que a gente, ao começar a ler, embora a gente não tenha tomado tempo para orar e esperar para ouvir, mas Deus está no nosso meio, porque a palavra diz que onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em seu nome, Ele está no... O que aconteceu? O discernimento vem, né? Um veio com uma contribuição, e a gente, é isso mesmo, a irmã veio com a outra contribuição, o outro veio com a outra. O que acontece? Deus fala com a gente, Ele usa a nós. Mas é preciso que a gente esteja num lugar reservado, num lugar tranquilo. Eu tenho certeza que se a gente estivesse lá na rua, fazendo um estudo bíblico, lá no meio da praça, no meio da confusão, etc., eu não quero dizer que seria impossível, mas seria difícil que a gente pudesse estar num ambiente aconchegante para a gente poder ouvir do Senhor. Então essa é a prática da nossa vida para a gente viver dependendo do bom pastor, porque aqui está dito que ele é o que tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o quê? O seguem. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Se Deus não falasse com a gente, poderia a gente considerar que essa passagem bíblica aqui seria a realidade da nossa vida espiritual? Acho que não teria como. As ovelhas conhecem da sua voz, por quê? Porque Ele está adiante de nós, Ele abre a porta do aprisco e nos leva para o pasto, para a gente ter o alimento que a gente precisa. É Ele que cuida de nós. As ovelhas, como vocês sabem, elas são muito frágeis. Inclusive, uma vez eu estava lendo acerca das ovelhas, eu não vivi no campo, mas as pessoas que vivem no campo têm essa experiência. Diz que a ovelha ela não tem não tem os sentidos muito bem apurados. É fácil de uma ovelha se perder, né? Ela não tem uma visão muito apurada, ela não tem os ouvidos muito apurados, mas tem os ouvidos apurados o suficiente para ouvir o que o Senhor fala com ela. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas que têm experiência do campo saberem e verem que, às vezes, quando uma ovelha ela se afasta do rebanho, o que acontece? Ela se perde e o Senhor tem que deixar as outras para ir à busca de resgatar aquela. E elas se machucam e elas são devoradas, muitas delas são devoradas. Aqui está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse o Senhor, para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então o propósito de Deus para a nossa vida é vida, e vida não só vida, mas vida em abundância. Então Ele é o que deu a vida pelas suas ovelhas, Ele deu a vida por nós. Mas a gente só pode valorizar isso, a gente só pode entender o que isso representa na nossa vida prática se a gente se entregar em oração e tomar tempo para que Ele nos guie e para que a gente tome decisões corretas em função daquilo que Ele nos leva a compreender, nos leva a discernir. E Ele diz aqui o seguinte, que eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido, né? Mas diz também o seguinte, que o mercenário, olha só,
A gente estava lendo ali, eu acho que foi uma passagem em Coríntios que a gente estava lendo, que disse o seguinte, que não nos deixe, que a gente não se deixe enganar pelas coisas que são outras vozes, outras coisas que vêm a nós. Porque o Senhor diz o seguinte, o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vira o lobo e larga as ovelhas, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser dispersado do rebanho, porque o Senhor trabalha no nosso meio. Ele trabalha conosco individualmente. Eu não estou dizendo que se a gente não orar individualmente, que não vai ter resultado na nossa oração. Mas é preciso que uma coisa fique muito clara. Uma coisa é a nossa oração individual, outra coisa é a nossa oração como corpo de Cristo. A nossa oração corporativa como corpo de Cristo. Então, essa é a questão que nós devemos buscar. Nós somos vulneráveis, como as ovelhas são vulneráveis, mas se a gente estiver atento a ouvir as palavras do Senhor, obviamente que Ele vai falar conosco. Então, a voz de Deus é audível. Embora muita gente ache que não é, a voz de Deus é audível. Se a gente rever esse capítulo aí, 10, nos versículos 3 e 27, nós vamos ver que ele repete essa frase, né, de que o Senhor fala com as suas ovelhas, etc, etc. Então, é preciso que a gente entenda que a voz de Deus é audível, ao contrário do que muita gente pensa. Segunda coisa é que a voz de Deus traz direção. Se você e se eu preciso, se nós precisamos de direção na nossa vida, meu irmão e minha irmã, quantas vezes a gente está convencido de que o que a gente quer é aquilo que Deus quer, não é? Eu tenho certeza que isso que eu estou fazendo é o que Deus quer, porque Ele botou no meu coração, etc. É preciso da gente discernir outra vez, discernimento espiritual. Porque muitas vezes a gente se convence, a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? É enganoso, o nosso coração nos engana. Às vezes a gente está perfeitamente convencido que uma decisão que a gente vai tomar é a decisão correta, mas depois a gente chega à conclusão que a gente deu com os burros na água. Por que razão? Porque a gente não buscou a direção do Senhor. Como ovelhas do Senhor, nós devemos buscar a direção, que Ele é o que nos guia, é o que nos protege, é o que nos dá a provisão de alimento, é aquele com quem nós entramos e saímos, né, do aprisco sem risco dos lobos nos devorarem. E o terceiro aspecto é que a voz de Deus traz a salvação. No mesmo capítulo 10, versículo 28, diz lá o Senhor, se vocês lerem depois em casa todo o capítulo 10, do princípio ao fim, não só essa parte que eu estou explorando, mas diz lá no versículo 28 o seguinte: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. O que a gente já viu em João 3,16. E ninguém as arrebatará da minha mão, referindo-se às ovelhas. Ninguém vai nos arrebatar da mão do Senhor. Ou seja, a salvação, quando a gente genuinamente está salvo, né, não há como a gente pensar de que o inimigo ou qualquer um que venha atuar contra o Senhor, que seja capaz de nos arrebatar da mão dele. Hoje a gente estava vendo também a oração sacerdotal de Jesus Cristo em João 17. Quantas promessas estão ali, né? Que eles, quando Jesus Cristo ora por nós, que eles sejam um comigo como eu sou um com o Pai, né? E no final o plano de Deus é que todos sejamos um com o Pai e com o Filho, e obviamente que o Espírito Santo está nesse processo, porque esse processo de santificação, quem está a cargo dele na nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que está, é preciso que a gente esteja atento. Então veja, não é possível, quando você aprende as coisas, desde a criação Deus se revelou para nós. Ele se revelou para nós pela criação, Ele se revelou para nós por meio dos profetas e se revelou a nós, Deus se revelou a nós por Jesus Cristo, porque ali está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando a nós com Ele mesmo, né? Então, o que acontece na prática? Se a gente pensa e vê a revelação de Deus por intermédio da natureza, é uma coisa linda. Você já viu as árvores
pode bater o vento que bater. Você já viu as árvores gritando? Você já viu as flores que nascem? Agora é uma época boa para a gente ver e a gente curtir isso, né? Você já viu como é que as flores surgem? Parece que não está acontecendo nada, mas de um dia para o outro você vê as flores começando a surgir na grama. Isso aí não acontece. A gente precisa de aprender com as coisas da natureza também. Isso não acontece porque as flores estejam falando ou porque estejam berrando. Não, as coisas de Deus, elas se passam dentro de um silêncio. Deus não atua no meio da bagunça. Eu me lembro quando a gente estava no Canadá, que eu viajava à noite. Lá no Canadá é um lugar que tem lugares que você não vê nada. Não tem luz, não tem nada. Você de uma cidade para outra só fazendas. Então, eu e um amigo meu, a gente estava indo de Calgary lá para Three Hills. Aí, aquela noite estava linda. Estava linda. Tudo, o céu clarinho, as estrelas, mas a gente pôde ver isso muito claramente porque não tinha luzes. Quando a gente está na cidade, a gente não pode perceber a beleza. E aí, eu e o Tato, a gente parou e a gente começou a orar ao Senhor, olhar para o céu. Quando você está com a visão límpida do céu, quando não tem nuvens, quando não tem nada, você não ouve barulho de nada. Aquilo é um silêncio, uma coisa linda. Não tinha um ruído. Você vê as igrejas, as estrelas. Você prestando atenção, você vê algumas estrelas se movendo. As coisas de Deus são feitas dessa maneira singela. As coisas de Deus não são desorganizadas nem na base da gritaria. As coisas de Deus são na base do silêncio. Então, até com a natureza a gente aprende que a gente precisa de tomar tempo com o Senhor em silêncio. Né? Por que razão? Porque é mais importante aquilo que Ele vai falar conosco por intermédio da palavra dele e como Ele vai falar conosco as coisas que vêm no nosso pensamento. É mais importante o que Ele vai falar conosco do que, na verdade, o que a gente vai falar com Ele. Ele quer que a gente se dirija a Ele e peça a Ele, que a gente se coloque na condição de seus filhos e suas filhas e que a gente se renda a Ele na sua majestade e que a gente peça. Mas Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa mais do que a gente mesmo percebe. Então, o que acontece? É mais importante, guardem isso, é mais importante que a gente tenha ouvido dele do que, na verdade, o que a gente tem a falar para ele. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente vive isso, nós somos humanos, né? A gente sabe da nossa fraqueza. Quantas vezes a gente se dirige a Deus numa oração para fazer uma barganha? Né? Barganha é o quê? É quando você quer alguma coisa em troca do que você está fazendo. Isso não é comum entre os seres humanos? Não é comum, às vezes, a gente, Senhor, eu preciso disso. Senhor, se o Senhor me der isso aqui, se o Senhor me conceder essa graça, se o Senhor me der esse benefício, esse trabalho, ou lá o que seja, eu me comprometo com o Senhor. Senhor, prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E aí o Senhor faz e a gente, no dia seguinte, a gente se esquece. Então nós somos frágeis, nós somos pecadores, não é? Hoje a gente estava falando ali, o pecado invade o nosso ser como um todo. Nós não temos nada de bom no nosso ser. É preciso que a gente entenda que a graça de Deus, como a gente hoje estava falando, a graça comum, ela vem para todos. O sol, ele existe, ele abre para todos. Né? A lua, etc. Mas a graça salvadora, isso que nós precisamos para a gente viver, a vida eterna que começa aqui e a vida eterna que vem por meio do nosso relacionamento com o Senhor. Não se trata de religião, se trata de relacionamento. Isso é algo profundo que às vezes a gente não entende quanto importante é esse conversar, esse falar com o Senhor e esse relacionamento, esse tempo necessário. Eu até sugeri lá para outra igreja, né, que eles façam um retiro espiritual, a busca de discernimento. Vai chegar uma hora que a gente, quem sabe, que a gente vai reunir, quando tiver mais pessoas, reunir para fazer um retiro espiritual. Retiro espiritual é uma coisa linda. Por que razão? Porque a gente reserva aquele tempo para a gente estar lá, não tem telefone tocando, não tem nada a não ser a gente estar ali para orar, ouvir a palavra de Deus e a gente ter comunhão. Então essas coisas são muito importantes. E quando diz aqui que
ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O nosso testemunho, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente, como igreja, cumprir o propósito do Senhor de alcançar outras pessoas, é preciso que o nosso testemunho de vida seja um testemunho de vida que faça sentido para as pessoas. Porque senão a gente fala muito bonito, a gente faz um discurso muito bonito, mas chega na hora que as pessoas veem a nossa atitude, elas falam, alguma coisa que está errada, esse cara está falando um negócio que ele não vive. Então, o viver essa vida eterna, o viver esse amor do bom pastor que morreu por nós, ele implica da gente fazer isso. A minha oração e a minha proposta para nós não é que a gente olhe somente no momento em que a gente está em apuros. Eu estou falando isso aqui bem claramente porque essa mensagem vai ser vista e ouvida por outras pessoas que não só esse grupo, quando a gente postar essa mensagem e dirigir e mandar para outras pessoas. Não só quando a gente está agoniado, quando a gente está em problemas, mas é muito importante que a gente não queira entender a oração como uma barganha com o Senhor. Senhor, se o Senhor acertar a minha vida, se o Senhor fizer isso por mim, eu sou fiel, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz. A nossa fidelidade não vai mudar, ou a nossa infidelidade não vai mudar nem um pedacinho do amor que Deus tem por nós. O amor que Ele tem por nós é incondicional. Então, essa história da gente só recorrer a Deus quando a gente está agoniado, ou a gente orar, acabou de orar, terminou e não dá tempo para o Senhor falar conosco, isso é coisa de homem, isso é coisa do ser humano, é fraqueza nossa. Então, a gente precisa sim de orar. Eu sei que tem gente que vai ouvir essa mensagem e que vai entender o que eu estou falando, mas uma coisa muito importante, eu quero reafirmar, que a gente não ore no sentido de sempre buscar uma troca, porque as coisas de Deus vêm pela graça. Graça é algo que a gente não merece. Se a gente se conscientiza que o que Ele faz por nós não é porque a gente mereça, não é porque a gente é bonzinho ou a gente é malzinho, então a gente vai começar a discernir isso que Ele fala de ser o nosso bom pastor. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. O Senhor é de fato o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos provê para as coisas que a gente precisa e não necessariamente para as coisas que a gente pede. Porque muitas vezes a gente sabe que pede a Ti, Senhor, alguma coisa em que o nosso coração está redondamente enganado. Nós queremos essa noite, Senhor, te pedir que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos incomode a tomar tempo de oração silenciosa, tempo, não é 5 minutos, Senhor. Por favor, ajuda-nos a organizar o nosso tempo de maneira que a gente todos os dias se alimente por meio desse relacionamento e da leitura da sua palavra e ouvir de Ti. Nós queremos ouvir de Ti. Nós entregamos a Ti, Senhor, todos os pedidos de oração que foram feitos essa semana, os que vão ser feitos agora, das pessoas que me mandaram mensagens, Senhor, pedindo oração em determinadas situações. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tome para Ti esses pedidos de oração, porque nós cremos que só o Senhor tem condição de mudar a nossa vida. Por favor, Senhor, mude a nossa vida no sentido da gente viver genuinamente como ovelhas. Ovelhas que se veem e que nos vemos como frágeis, como dependentes de Ti, e que ovelhas que não querem tomar decisão na vida sem ouvir a Sua voz. Senhor, ajuda-nos a viver essa vida genuinamente, no meio da nossa família, com a nossa esposa, com o marido daquelas que são esposas, no meio dos nossos filhos, com os nossos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta vida, vida de dependência a Ti, reconhecendo a nós mesmos como Suas ovelhas, que pertencemos ao Seu rebanho e que pertencemos a Ti porque o Senhor entregou a Sua vida por nós. Se nós agradecemos, em nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer: Amém. Amém.